Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal Finanças Descomplicadas. Nesse vídeo de hoje, nós estamos interrompendo provisoriamente a série onde nós estamos analisando os fundamentos de três empresas que integram um mesmo segmento, de três empresas listadas na Bolsa. Mas esse vídeo está exatamente associado aos 4 vídeos anteriores, onde nós abordamos 4 segmentos bancários, contemplando 3 empresas que integram cada um desses setores. 4 segmentos, o segmento bancário, o segmento imobiliário, o segmento de calçados e de vestuário. Então a ideia desse vídeo é exatamente poder avaliar, a partir daqueles fundamentos apresentados com base no patrimônio líquido, receitas e lucro, principalmente, como é que se comportou as cotações das ações dessas empresas que são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Existe uma regra clássica e é demonstrada que é uma tendência da cotação da ação de uma empresa seguir os lucros ao longo do tempo. Mas, especificamente nesse breve estudo que nós fizemos, nós identificamos um padrão. E após apresentar o comparativo dos fundamentos com as cotações de cada uma dessas empresas, nós vamos apresentar para vocês que padrão foi esse que nós conseguimos identificar. Espero que você atentamente, ao olhar os dados, também possa identificar esse padrão. E ver se ao final você acertou e identificou que padrão é esse. Então vamos lá, ver os fundamentos, comparativo dos fundamentos com as cotações de cada uma dessas empresas. Primeira delas, o Banco do Brasil. Pegando aqueles dados que foram apresentados no vídeo específico, nós podemos observar que o Banco do Brasil teve um crescimento anual, médio anual do patrimônio líquido, no período estudado, 2012 até 2015 anualizado, um crescimento médio anual de 5,5%. A sua receita, receita bruta, no caso do banco, receita de intermediação financeira, foi de aproximadamente uma média anual de 19% e um lucro líquido de somente 5,3%. Então, no período estudado, a cotação do Banco do Brasil, de final de dezembro de 2012 até 30 de junho de 2015, ela teve uma queda de 20%. Seguido o Banco Itaú, sempre informando quando o banco, a empresa tem ações ordinárias e preferenciais, nós incluímos as ações preferenciais, que são as mais líquidas. No caso aqui está sendo analisado a ação do Itaú Itubi 4. Bom, Itaú teve um crescimento médio anual do patrimônio líquido na casa dos 12%, um crescimento de receita um pouco superior a 9% ao ano, em média, e um lucro, realmente um lucro expressivo, na ordem de 22% ao ano. E no período, a cotação da ação teve uma valorização de 28%. O outro branco do segmento bancário foi o Bradesco, crescimento do patrimônio líquido, média anualizada de 7,5%, receita 9,5%, um lucro de 13,4%. No período, as ações do Banco do Bradesco se valorizaram 7%. No setor de calçados, Grendene, crescimento do patrimônio líquido de 7,1%, receita bruta 6,2%, um crescimento médio anual do lucro na faixa de 8%. No período, a cotação da ação da Grendene teve uma valorização de 19%. Alpargatas, patrimônio líquido cresceu anualmente a casa de 7%, a receita bruta 9% e o lucro líquido de somente 0,5% ao ano, e a cotação caiu 29% no período. Arezzo teve o patrimônio crescendo a 8,3%, a receita bruta quase 9% e o lucro de 5,5%.
as ações no período se desvalorizaram 37%. Entrando para o segmento imobiliário, né, EZTEC, um crescimento, né, do patrimônio líquido 16,1%, receita bruta 3,4%, lucro líquido 13,1%. Cotação no período, houve uma queda de 34%. Cyrela, patrimônio líquido cresceu somente 5,6%, a receita bruta no período, aqui não é anualizada, né, quando houve uma queda da receita, quando se compara 2012 e 2015, né, nós preferimos colocar só a queda e não o percentual anual. Então aqui houve uma queda no período de 5,6%, assim como no lucro no período houve uma queda de 12%, né, e a cotação uma queda de quase 40%. Né. MRV Engenharia, patrimônio líquido cresceu a 6,3%, a receita bruta 6,6%, o lucro líquido houve uma queda no período entre 2012 e 2015 de 5,6%, cotação, desvalorização de 28%. O setor aqui de vestuário, né, setor varejista de vestuário, lojas Renner com patrimônio líquido com crescimento anual na casa dos 15%, a receita bruta 14% e o lucro líquido cresceu anualmente uma média de 14,5%. Já no período, a cotação das lojas Renner teve uma expressiva valorização de 50,5%. Graziotin, crescimento patrimonial líquido na casa dos 10%, receita bruta 9% e um lucro líquido aí de aproximadamente 11% ao ano. No período, né, uma queda de 18,4%. Por último, lojas Riachuelo, né, do grupo Guararapes, patrimônio líquido cresceu a 8,7%, receita bruta 13,1% e o lucro líquido 6,7%. No período, uma expressiva desvalorização nas ações na bolsa na ordem de 40%. Bom, feita a apresentação dos dados, o comparativo dos fundamentos, né, de cada uma das empresas, cada uma das duas empresas de 4 segmentos e a respectiva variação das cotações das ações na bolsa no período, né, nós havíamos dito no início, né, que identificamos nesse breve e pequeno estudo, e singelo estudo, um padrão, uma regra, né? Que regra foi essa? Espero que você possa ter identificado. O que nós identificamos foi o seguinte: quando a empresa conseguiu gerar de lucro, ela teve um crescimento superior à receita, ou seja, a empresa demonstrou eficiência operacional e financeira, ela conseguiu crescer o lucro acima do crescimento da própria receita, nós identificamos que no período ela teve valorização. Quando foi o inverso, ou seja, o lucro ele foi bem inferior ao crescimento da receita, né, aí teve uma desvalorização nas ações, né. Vamos ver aqui, cita-se o caso, por exemplo, do Itaú. Então, o Itaú foi uma empresa que perfumou muito bem o lucro em relação à receita. Enquanto a receita cresceu menos de 10%, o lucro cresceu mais de 20%. Então, isso influenciou na cotação da ação, né? Banco Itaú. Né? O Banco do Brasil, a gente vê já a situação contrária. Né? A receita, apesar de um crescimento expressivo de 18% ao ano, o lucro só cresceu 5%. E isso influenciou na cotação da ação com queda de 20%. Né? Se a gente observar aqui também Grendene, né? Grendene, o lucro líquido também cresceu em média anual acima da receita, a empresa teve valorização 19%, o mesmo acontecendo também com o Bradesco, onde o lucro cresceu acima da receita e também teve valorização no período. Né? No lado oposto, né, nós podemos ver Alpargatas, um lucro líquido muito pequeno, quando comparado ao crescimento da receita, redundou aí uma desvalorização das ações, né? Mesmo acontecendo, por exemplo, no caso de Cyrela, que ela já houve queda na receita e uma queda maior no lucro, então
aí já tem uma queda expressiva também, né? Vamos observar aqui. Exetec, né? A Exetec, apesar de uma receita bruta, né, praticamente igual ao lucro no crescimento anual, né, e esse lucro ainda menor, que mantém um pouco o padrão que nós identificamos, né, se o lucro cresceu menos do que a receita, a cotação houve desvalorização. Mas no caso aqui, existem outros fatores, né, relacionados, né, o fato do setor imobiliário está passando por grandes problemas, redução dos empréstimos, né, as condições para os bancos ofertarem os financiamentos estão mais rígidas, né, o próprio indícios de uma boa linearidade são vários fatores, aumento de juros, então implicam nessa queda na cotação, mas aqui também nós evidenciamos que um lucro que cresceu menos do que a receita implicou, né, também na desvalorização, né. Lojas e Riachuelo, a mesma coisa, né. Enquanto a receita foi 13%, o lucro só conseguiu crescer na faixa de 7%, houve desvalorização aí também, né. Mas como toda regra tem uma exceção, né, a exceção nesse nosso estudo está exatamente em Graziotin, né. Graziotin conseguiu apresentar um lucro líquido um pouco superior à receita, mas mesmo assim a cotação houve uma queda, né. Então é evidente que aqui são dados que são apresentados, né, de uma forma superficial e que merece, né, um aprofundamento, né, no estudo de cada situação, de cada empresa, da realidade de cada setor em que ela está inserida, mas nós podemos evidenciar mais um aspecto interessante, né? Se por um lado a cotação ao longo do tempo segue o lucro, né, esse pequeno estudo mostrou também que quando a empresa é mais eficiente operacionalmente, do ponto de vista operacional e financeiro, ela consegue crescer o lucro acima do crescimento da receita. O que observamos aqui foi que as ações dessas empresas se valorizaram, né? Então, esperamos que você tenha gostado desse nosso vídeo, da conclusão que nós aqui chegamos, e em breve continuaremos com a série em que estamos apresentando os fundamentos contábeis, né, de 3 empresas listadas em um determinado setor da atividade econômica, empresa listada na Bolsa. Então, nos próximos vídeos estaremos apresentando outros setores, né, além dos setores que nós já apresentamos, setor bancário, setor imobiliário, setor de calçados e o setor varejista. É isso aí, um forte abraço e sucesso sempre nos investimentos.